Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião ordinária, que começa com a audição ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. Queria cumprimentar e dar as boas-vindas ao Dr. Nelson Oliveira, diretor deste gabinete, ao Dr. José Figueiredo, chefe da Unidade de Aviação Civil. Queria informar os senhores e senhores deputados, bem como a entidade ouvida, que temos uma grelha de tempos que prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para a entidade ouvida, depois uma grelha de tempos com uma primeira, segunda e terceira ronda, se necessárias. Na primeira ronda, a entidade ouvida tem o mesmo tempo para responder a cada um dos grupos parlamentares imediatamente a seguir à intervenção e na segunda e na terceira ronda, se as houver, a resposta será conjunta a todos os grupos parlamentares com o mesmo tempo que for usado pelos próprios. Como os senhores deputados sabem, temos 3 requerimentos sobre este tema, pelo que, atendendo ao nosso regimento, quem tem que iniciar as intervenções são os grupos parlamentares requerentes. Por esta ordem, PSD, Chega e PCP, e depois daremos seguimento à primeira ronda com os restantes grupos parlamentares. Assim sendo, dou 10 minutos iniciais para a intervenção que nos quiserem trazer. Muito obrigado. Muito obrigado. O tempo depois é ali apresentado, só para me orientar. Sim, o tempo está ali naquele cronómetro, pode acompanhar. Muito bem, muito bom dia a todos. Antes de mais agradecer o convite para estarmos aqui, que é uma honra e um prazer, enfim, apresentar também o trabalho que o Gabinete faz. Eu gostava de começar por, antes de mais, clarificar um ponto que para nós é essencial, que é o âmbito de atuação do Gabinete de Investigação de Acidentes, que é o facto das nossas investigações terem como único objetivo a melhoria da segurança e nunca o apuramento ou atribuição de responsabilidades. E, portanto, isto é um princípio legal que se aplica a todos os organismos homólogos europeus, eu diria mesmo internacionais. Posso, com certeza. Ok, com o computador não dá. De maneira que isso, de certo modo, baliza a maneira como nós exercemos a nossa atividade e, de certo modo, e espero que compreendam, baliza também a nossa intervenção aqui nesta comissão. Julgo que será útil, preparamos alguns slides que com certeza já tiveram acesso. O que motiva aqui, de acordo com os requerimentos, o que motiva aqui a nossa presença foi a investigação e, mais propriamente, o relatório que publicámos sobre 2 eventos relativos a controle de tráfego aéreo, considerados por nós como incidentes graves, de acordo com as normas internacionais, de acordo com a classificação que é atribuída. E que dizem respeito à autorização pelos serviços de controle de tráfego aéreo de descolagem e aterragem da aeronave com veículos previamente autorizados a ocupar a pista. Só para nos contextualizarmos nos eventos, portanto, o primeiro evento aconteceu em 27 de abril de 2021, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, em que uma aeronave tinha sido autorizada a descolar quando existia um veículo de inspeção da pista a fazer essa inspeção no final da pista. No último momento em que a aeronave se preparava para fazer a corrida de arranque, o condutor do veículo Follow Me apercebeu-se de que existia uma luz anormal ao final da pista e estabeleceu contacto com o ator de controle que confirmaram de facto essa situação e houve uma saída rápida da pista e, enfim, não passou de um incidente grave, digamos. O segundo evento ocorreu em 13 de maio de 2022, desta vez no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, em que as circunstâncias, apesar de serem ao contrário, ou seja, a aeronave estava a aterrar, mas o quadro era o mesmo, ou seja, existia um veículo de inspeção também devidamente autorizado a estar na pista a fazer essa inspeção, quando tinha sido autorizada também a aterragem da aeronave. Também no último momento houve uma percepção por parte, desta vez, do piloto da aeronave,
que fez o borrego da aterragem quando já se encontrava na fase final. E, portanto, este tipo de eventos foram notificados ao SPIAF, são classificados como incidentes graves e, portanto, são de investigação obrigatória. Antes de prosseguir nesta matéria, julgamos que é útil fazer uma breve explicação sobre o enquadramento de como fazemos as nossas investigações, ou seja, como é que é feito o processo da investigação e propriamente da análise. Ou seja, nós partimos dos factos, de apurar os factos, a factualidade do que aconteceu em cada um dos eventos, o que nos dá o desempenho real que o sistema teve. Estes factos são sujeitos a um processo de análise, que normalmente tem como referenciais as normas e os regulamentos, a legislação, as práticas recomendadas ou as boas práticas na matéria, neste caso na aviação. Desta análise, com base neste referencial padronizado e um referencial objetivo, se quiserem, fica definido qual é que era o desempenho que seria esperado para o sistema. Ou seja, e por sistema, devo dizer que deve-se entender quer os indivíduos, quer a organização, quer os processos, ou seja, o sistema como um todo, mas também nas suas partes individuais. E, portanto, com base nesta análise e tendo por base os referenciais, constrói-se qual é que era o desempenho esperado para aquela situação e, por comparação com o desempenho real, é feita a identificação das discrepâncias entre uma coisa e outra, aquilo que, enfim, na literatura da especialidade se chama gap analysis. É sobre estas discrepâncias que nós identificamos os pontos de aprendizagem e emitimos as correspondentes recomendações de segurança. Ou seja, a mensagem que eu gostava de passar é que os nossos relatórios fundamentam todos estes passos que ali estão, ou seja, são única e exclusivamente baseados nos factos apurados. As evidências suportam todos esses factos e a análise tem por base referenciais legais, regulamentares, ou boas práticas ou normas. E apenas assim nós podemos emitir as recomendações de segurança, ou seja, apenas com esta cadeia bem identificada e bem patente no relatório, como sabem é público, fica salvaguardada a qualidade do nosso trabalho e a validade das recomendações de segurança que emitimos. Há uma questão para a qual eu gostava de chamar a atenção e que, por vezes, as pessoas ficam um pouco surpresas nos nossos relatórios, especialmente algumas das organizações envolvidas, que é o facto de nós não nos focarmos unicamente nas pessoas que estiveram diretamente envolvidas, ou seja, nos trabalhadores de primeira linha. Porquê? Porque os trabalhadores estão enquadrados por funções, estão enquadrados por procedimentos e, por sua vez, estão enquadrados numa organização que tem por obrigação garantir que o trabalho é feito da maneira mais segura possível, ou seja, que colmata a possibilidade de erros. Por outro lado, todos nós sabemos, ou melhor, a investigação e a ciência nesta matéria identifica bem que o desempenho humano é condicionado por uma série de fatores organizacionais que constituem aquilo que se chama a envolvente organizacional, o ambiente onde é desenvolvido o trabalho. E estão aqui alguns exemplos neste esquema. O desempenho humano é influenciado pela equipa onde esse trabalho é desenvolvido, pelas condições que existem para desenvolver esse trabalho, pela cultura da organização em que o indivíduo trabalha, pelo design do posto de trabalho, pela formação que lhe é dada, pelo treino, enfim. Há uma série de enquadramento. As ações das pessoas são motivadas ou condicionadas pelo ambiente onde trabalha. Daí, as nossas investigações vão sempre a um nível organizacional, porque, caso contrário, não estaríamos a fazer bem o nosso trabalho. Desta forma, olhando para este esquema, podemos perceber toda a abrangência que um acidente ou um incidente pode ter. Ou seja, começando no ato inseguro que é cometido, esse ato inseguro, a organização tem a obrigação de ter implementadas defesas para impedir que desse ato inseguro resulte um acidente. Essas defesas, normalmente para que o acidente aconteça,
ou não existiam, ou se existiam, não tiveram a capacidade de o impedir, e por isso temos de perceber também porque é que esses atos inseguros aconteceram, ou seja, quais foram os fatores locais que estiveram subjacentes à ocorrência desse ato inseguro e, por outro lado, quais é que foram os fatores organizacionais que motivaram ou que permitiram que o ato inseguro ocorresse, ou, melhor ainda, que permitiram que as defesas não fossem eficazes, as defesas implementadas não fossem eficazes para impedir que do ato inseguro resultasse um acidente. E tudo isto está enquadrado no sistema de aviação e, por sua vez, é objeto de supervisão pelas entidades de regulação, ou seja, todo o funcionamento deste sistema que assegura, de certo modo e neste âmbito, a segurança da aviação, está enquadrada em todo um edifício regulamentar, legislativo, mas também de supervisão que existe, que deve garantir que tudo funciona de acordo com o que está definido. Por vezes dá-se o caso de haver barreiras que estão fora deste sistema, e nestes dois casos foi o que aconteceu. Ou seja, houve uma barreira, como vem ali no esquema, que está fora do âmbito da segurança, enquadrado no âmbito da segurança, formatado ou formal, que foi uma barreira ocasional, que neste caso foi a capacidade que as pessoas tiveram, que estavam envolvidas, de identificar ou de ver algo que as chamou a atenção. Ou seja, isto foi uma barreira que funcionou, mas é um comportamento que não é treinado nem está padronizado. E, como tal, foi o que aconteceu neste caso, que impediu que o ato inseguro ou o incidente se transformasse em acidente. Eu vou passar muito rapidamente, eu tinha aqui elencadas estes slides, mas estou a ver que estou-me a aproximar muito do meu tempo final, aliás, acabei de ultrapassar agora. Isto é de conhecimento de todos, portanto, isto transcreve o capítulo de conclusões do relatório. Vou-me só focar na questão das recomendações de segurança. Portanto, na sequência da investigação, e até porque seguramente durante as perguntas dos senhores deputados, senhores e senhoras deputados, teremos a oportunidade de voltar à questão das conclusões, prefiro focar-me só nesta apresentação inicial, muito brevemente, que foram emitidas 5 recomendações à ANAV, em diversos aspectos, que poderemos detalhar um pouco mais logo, mas que estão também públicas no relatório. 2 recomendações à ANA Aeroportos de Portugal, relativamente à questão dos equipamentos de rádio e à adoção de procedimentos padrão de inspeção da pista e, finalmente, 3 recomendações à Autoridade Nacional de Aviação Civil que, enfim, enquanto supervisor, tem a obrigação de garantir que tudo está a funcionar, todo o sistema está a funcionar nas melhores circunstâncias. De maneira que, feita esta apresentação inicial, eu ficava ao dispor, eu e o engenheiro Figueiredo, que é o verdadeiro especialista na matéria, do lado do SPIAF, ficamos ao dispor para as vossas perguntas. Gostava só de ainda assinalar que, mesmo no decurso das investigações, houve algumas ações tomadas pelas partes, no sentido de diminuir o risco identificado e também que, relativamente a estas recomendações que foram feitas, houve, em geral, um bom acolhimento destas recomendações quando foram apresentadas às entidades recomendadas. Muito obrigado e ficamos à vossa disposição. Muito obrigado. Vamos dar então início à ronda pelos grupos parlamentares. Como expliquei, começam os partidos requerentes por ordem de entrada de cada um dos requerimentos. Desse modo, começa o Grupo Parlamentar do PSD, a informação que tenho é que será o Sr. Deputado António Proa a fazer a intervenção. Sr. Deputado, faz favor, tem até 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar os responsáveis do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, aqui presentes, e pela apresentação que fizeram. E eu quero relevar 2 aspectos: a forma clara como definiram as competências de que dispõe o Gabinete e também a transparência relativamente à informação que está disponibilizada, digamos que ao público, no sítio do Gabinete. Ainda assim, um dos relatórios não está ainda disponível na sua integralidade, o relativo ao incidente de Ponta Delgada. O do Porto, sim, está completo, aliás, bastante longo. O único senão é que não é possível imprimir esse relatório. Não me foi possível imprimir quando o descarreguei, mas enfim, estava consultável e isso para mim foi bastante.
Mas, sobretudo, neste aspecto, quero sublinhar a transparência, porque numa matéria que é delicada, por um lado, e é sujeita a um alarme social perfeitamente justificável, é muito importante que estes processos sejam claros, transparentes, disponíveis para todos, porque, não obstante estes acidentes, nomeadamente estes acidentes graves, serem motivo de preocupação, enfim, a sua divulgação dos procedimentos que foram adotados contribui para compensar, de certo modo, essa preocupação e para um país como o nosso, que tem, nomeadamente no turismo, um fator determinante no seu desenvolvimento económico, a aviação é fundamental e a segurança na aviação é determinante para concorrer para essa confiança de quem nos visita e de quem utiliza este meio, mas depois também, face à localização dos aeroportos, nomeadamente de Lisboa, a segurança é particularmente relevante. Bom, este requerimento que o PSD apresentou, aliás, não só para a audição do gabinete que hoje estamos a concretizar, mas também às outras entidades, nomeadamente as entidades que são referidas e às quais são propostas recomendações pelo próprio gabinete, ocorre na sequência de uma notícia que, aliás, também foi alvo de uma posição, de um esclarecimento por parte do gabinete, mas decorreu, evidentemente, dessa notícia que causou preocupação por parte do grupo parlamentar do PSD, aliás, na linha, creio eu, que todos concluiremos, na linha com a preocupação que suscitou, em geral, essa notícia. O relatório, como disse, está disponível, é exaustivo, é muito claro, e eu, relativamente ao mesmo e à informação que os senhores partilharam connosco, eu tenho algumas questões. Enfim, eu não queria deixar de destacar algumas das conclusões do relatório, que são, de facto, preocupantes. Eu listei algumas das que me pareceram mais relevantes no que diz respeito às deficiências detectadas e refiro-me, em concreto, ao relatório referente ao incidente no aeroporto de Sá Carneiro, 27 de abril de 2021, que já descreveram e que está também descrito no relatório. As deficiências, bom, em primeiro lugar, uma referência que é muito preocupante, que é que este incidente não resultou num acidente mais grave e foi evitado por um acaso excepcional. Isso está escrito no relatório e, enfim, é preocupante, foi assim mesmo, não há outra forma de o dizer e é dito de forma muito crua e que parece muito clara, mas é preocupante. Foi um acaso excepcional que evitou um acidente que teria proporções muito mais graves. Bom, mas nas deficiências que foram detectadas, estão referidas deficiências na gestão de pessoal e na organização dos turnos de trabalho, inadequado cumprimento dos requisitos regulamentares, lacunas de liderança e cultura de segurança operacional, controle de processos, o facto de haver um controlador sozinho e sem o descanso adequado, e depois já irei para colocar uma questão sobre este ponto em particular, a ausência de um sistema de alerta independente da ação humana naquela circunstância, imagino que eventualmente noutras análogas, e falta de procedimentos de reunião Safety Review Board. Bom, estas deficiências resultaram em 10 recomendações, distribuídas por 5 à NAV, 3 à ANAC e 2 à ANA. Bom, e as questões são as seguintes. Em relação à questão do sistema de alerta independente, pergunto se deveria existir, de acordo com as normas, este sistema de alerta independente para a detecção
que não dependesse da ação humana destas situações, se deveria existir e então porque é que ele não está implementado, se têm algum esclarecimento que nos possam dar, de quem era a responsabilidade da implementação desse controle, digamos que automático. Relativamente ao facto de estar um controlador apenas, parece poder inferir-se do relatório que não deveria ser assim, portanto é claro que deveria de haver mais do que um controlador. E relativamente a esta questão, a pergunta é se consideram, da avaliação que fizeram no local e também por outros incidentes, que aliás estão disponíveis nas sínteses dos acidentes e incidentes com aeronaves, estão disponíveis os processos de 2021 e 2022, há mais incidentes, se da avaliação que fizeram, é possível concluir que isto é uma prática que não foi pontual, mas que é uma prática que ocorre com frequência, existir apenas um controlador em vez de uma equipa de controladores. Sr. Presidente, estou a terminar apenas com mais duas questões, se me permite. Sinteticamente, Sr. Deputado, por favor. Muito sinteticamente, Sr. Presidente. A primeira é relativamente à comunicação de acidentes, nomeadamente de acidentes graves. A comunicação é obrigatória e de quem é a responsabilidade da comunicação destes acidentes ao gabinete. E se vos parece que esse procedimento tem sido cumprido ou se têm tido conhecimento de acidentes graves sem que tenha sido prestado pela entidade que deveria prestar. A última questão. Sr. Deputado, para terminar mesmo. Mesmo a terminar. Se tem algum mecanismo de verificação da adoção, ou se quiser, do cumprimento das recomendações que fazem normalmente. Não nestas em particular, mas em geral, sempre que fazem recomendações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Engenheiro Nelson Oliveira, 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Sim, senhor. Muito obrigado pelas questões e também pelas palavras que disse sobre o trabalho do SPIAF. Tentamos fazer o melhor possível, atendendo aos meios. Gostava só, antes de responder às questões, muito objetivamente, mas gostava só de clarificar aqui um aspecto inicial que o Sr. Deputado referiu inicialmente, referiu na sua intervenção. O incidente de Ponta Delgada está incluído neste relatório e nesta investigação, ou seja, no mesmo relatório trata dos dois. O que nós fizemos foi incluímos. Como o incidente de Ponta Delgada tinha o mesmo enquadramento, as mesmas características, ajudou a perceber, a enquadrar também o incidente inicial. E o daí ter sido considerado como um todo e, portanto, esse único relatório trata dos dois incidentes, uma vez que as causas sistémicas, se quiser, as causas organizacionais são as mesmas. De maneira, só para clarificar esta questão. Quanto à questão da transparência do processo de investigação e o facto dos relatórios estarem disponíveis, isto é uma prática transversal, é uma prática que é seguida internacionalmente e é basilar na nossa atividade. Ou seja, é fundamental que a atividade de investigação de segurança de acidentes seja disseminado todo o conhecimento. Para quê? Para que todo o setor aeronáutico possa dele beneficiar. E, portanto, existe também uma segunda vertente, que é a vertente precisamente que o Sr. Deputado referiu e muito bem, que é a transparência e a confiança que isso transmite ao público. Ou seja, o facto de nós investigarmos e de os relatórios, é certo que por vezes podem causar algum alarme social, mas eu diria que isto é a prova de que o sistema está a funcionar. Porque senão um organismo como o nosso não era necessário. E, portanto, o facto de ser evidenciado que os incidentes que ocorrem e os acidentes são investigados de forma transparente, que as conclusões estão disponíveis para toda a gente consultar, em especial os atores do setor, permite que toda a aprendizagem de segurança que se extraiu desses eventos, e quando são incidentes é excelente, porque significa que nós vamos a tempo de impedir um acidente, e por isso nós, tanto quanto possível, damos sempre prioridade e temos um empenho especial na investigação dos incidentes, porque é aí que estamos adiante do prejuízo. Quando vamos investigar acidentes, já estamos a correr atrás do prejuízo. E, portanto, daí
Aliás, a palavra prevenção está no nosso nome precisamente por causa disso, porque é da investigação dos incidentes e dos acidentes, vamos prevenir acidentes futuros. Só fazendo esta nota, gostava ainda de referir uma questão sobre a questão da notícia, que no fundo as notícias foram publicadas e que no fundo desencadearam também os requerimentos que foram apresentados. Nós, como disse, manifestámos também a nossa posição, porque foi uma situação que nos incomodou bastante, porque os relatórios, só existe um relatório, é o relatório final que é publicado. Até lá são documentos de trabalho, o que foi publicitado foi indevidamente e contrariamente à legislação europeia, devo dizer, mas o que saiu para as notícias foi um extrato de um projeto de relatório que poderia ser sujeito a alterações, porque existe precisamente a fase de audição das partes envolvidas, que é precisamente para poderem, eventualmente, serem corrigidos erros, que todos nós cometemos erros, e, portanto, poderem ser, eventualmente, corrigidos erros que esse documento poderia existir. E, portanto, até poderia estar a ser transmitida uma informação que não era correta, e, portanto, isso incomodou-nos bastante. E, principalmente, o extrato, ou ir buscar pequenas partes que causam soundbites naquele caso, projeto de relatório, e os senhores deputados repararão que nós temos muito escrúpulo, mesmo na prestação de declarações, quando nós tentamos que as nossas declarações sejam o relatório, porque o relatório é um todo. A investigação de segurança não é isto ou aquilo, é um todo. Nós gastamos muito tempo e temos muito trabalho a escrever os relatórios precisamente pelo cuidado que achamos que temos de ter na mensagem, na maneira como passamos a mensagem, porque é um total que o relatório contém. E, portanto, não se pode ver as coisas desgarradas. Mesmo o elencar das causas, nós nunca hierarquizamos causas. Tanto importante é uma como outra, porque normalmente sem uma seria sempre necessária para que o incidente ou acidente ocorresse. Respondendo agora objetivamente às questões, a primeira sobre o sistema de alerta independente, eu vou deixar o engenheiro Figueiredo responder, porque é uma questão demasiado técnica para mim. Sobre de quem era a responsabilidade da implementação do sistema, seria claramente do prestador de serviços de controle aéreo, portanto da nave. Se ele for obrigatório, isso o engenheiro Figueiredo irá esclarecer. A questão relativamente a outros incidentes, se essa prática de o controlador estar sozinho na torre é ou não uma prática pontual. À data em que nós realizámos o relatório, era uma prática usual. Era uma prática usual, sim senhor. Mas aqui o que está em causa, e nós não queremos ir pelo caminho e não vamos no relatório a dizer se devia estar mais do que um controlador. O que nós dizemos é que não existe um critério para definir, um critério objetivo para definir quando é que só pode estar um controlador, que é uma coisa diferente. Agora, há uma questão que claramente ali não estava a ser cumprida, que era o facto de haver a conjugação de posições entre aproximação e controle da aeródromo. E isso, de facto, as normas internas da nave não o permitiam. Nesse aspecto, era realmente uma desconformidade com as normas aplicáveis. Mas, em abstrato, se pode só estar um controlador na torre ou não, nós não opinamos sobre isso. O que nós dizemos é que não existiam, à data em que fizemos a investigação, não existiam regras claras no prestador, portanto, na nave, a definir quando é que só poderia estar um operador. Porquê? Porque este tipo de decisões, que são decisões que são condicionantes para a segurança operacional, tem de ter sempre subjacente uma análise de risco. E, portanto, não se pode decidir o número de controladores, se pode só estar um ou não, sem haver uma análise de risco subjacente que tenha previamente estudado em que condições é que isso pode acontecer. Relativamente à quarta questão, sobre a comunicação de acidentes ou incidentes graves, portanto, é de todos os incidentes que ocorram, acidentes e incidentes, são de notificação obrigatória numa base de dados nacional que é de posse da ANAC. Ao SPIAF, enquanto organismo de investigação de acidentes, é obrigatório comunicar os acidentes e incidentes graves que estão devidamente tipificados. Este processo, devo dizer, que funciona muito bem, 99% das vezes funciona muito bem, a responsabilidade é de todos os envolvidos. Portanto, há aqui também, de certo modo,
complementaridade para colmatar, eventualmente, lacunas de uma ou de outra parte. Portanto, todas as partes têm de comunicar. E, por fim, quanto ao cumprimento das recomendações, esse acompanhamento é feito por nós, de acordo com a legislação europeia também. Existem determinados prazos em que as entidades recomendadas têm de nos comunicar que ações tencionam tomar e se tencionam seguir as recomendações ou não, porque estão no seu direito de não as seguir, se assim o entenderem, sendo que é a nossa obrigação, numa base de dados europeia, dar o reporte sobre se a recomendação foi implementada, se não foi implementada e o seu estado. Portanto, é isto. É pública esta base de dados. Sr. para terminar, por favor. Só mesmo, vou passar aqui só ao Engenheiro Figueiredo sobre a primeira pergunta. Enfim, já muito limitado no tempo. Podemos passar para a próxima, se quiser. Sim, talvez possa depois aproveitar o tempo a seguir com mais propriedade e conseguir responder a essa questão. Muito bem. Dando então seguimento à ordem dos requerimentos, é que cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor, tem até 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, naturalmente também as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também e agradeço bastante ao Dr. Nelson Oliveira e ao Dr. José Figueiredo pela oportunidade de estarem aqui hoje a prestarem alguns esclarecimentos e, acima de tudo, também pelo trabalho de investigação que vão fazendo no âmbito do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes, que, de facto, é um trabalho bastante completo e dispensa quase grande parte das perguntas que trazíamos aqui hoje, mas permitam-me que regresse e, admitindo que efetivamente a informação foi vazada de forma imprópria para a comunicação social, permitam-me que comece pela forma como o Expresso noticia esta notícia. Começa com um diálogo que é alarmista e assustador. Portanto, a viatura comunica com a torre e diz: torre, é o follow me. O controlador responde: follow me, é a torre, transmita. É transmitido: torre, peço para entrar na pista para iniciar a inspeção à área de manobra. O follow me pode entrar na pista, mantenha a escuta. Resposta: entendido. Autorizado a entrar na pista para inspeção a manter a escuta. Há um silêncio de 13 minutos em que nada acontece. Entretanto, volta a ser comunicado com a torre: torre, é o follow me. A torre responde: follow me, transmita. Há alguma aeronave a alinhar na pista? A resposta: está a descolar, tenta sair rapidamente para a esquerda. Resposta: ok, já estou aqui fora. Resposta a seguir: desculpa lá, esqueci-me completamente. O follow me responde: olha, posso reentrar? Eu estou fora da berma da pista. Resposta da torre: podes entrar, desculpa lá. Há bocado foi mesmo distração minha, desculpa lá. Resposta: sem problema, é só que eu comecei a ver luzes e uma aeronave podia estar alinhada, mas pronto, ok, sem problema, vou continuar a inspeção. Peço desculpa por ter tentado transmitir este diálogo, mas efetivamente quando lemos algo assim é alarmante. E, portanto, a primeira questão que temos que colocar é: isto é recorrente? Costuma acontecer frequentemente? Estes são os únicos incidentes de que têm nota? Ou há outras situações em que a falha humana pode comprometer a segurança da aviação? Dizer que é preciso, como já foi referido aqui nas intervenções anteriores, só havia um controlador na torre, mas, segundo as escalas e as regras de segurança, deveriam de estar mais 4 elementos de serviço. O que é que falhou para não estarem de serviço? Apesar dos relatórios mencionarem, gostava que transmitissem aquilo que têm sido as falhas neste sentido. Depois, a 13 de maio, há um incidente em tudo idêntico e a questão que nós colocamos é: o que é que estes dois casos têm em comum? Porque, de facto, há falhas de segurança que levantam e bem, desde o serviço de tráfego aéreo sem estar a ser supervisionado em momentos contínuos e prolongados. Falam também sobre uma deficiente cultura organizacional na nave, nomeadamente, e algo que para nós é particularmente grave e preocupante, há registros de presença no local de trabalho que não respondem à realidade. Mencionam também neste relatório que o método não está padronizado, nomeadamente na realização de inspeções às pistas. Falam também da baixa fiabilidade dos radioscanners instalados pela ANA nas viaturas Follow Me no Porto e, portanto, ainda mencionam as deficiências de supervisionação do regulador da ANAC. E o que nos parece particularmente preocupante é que no relatório público fazem recomendações e depois comentam a adoção ou não dessas recomendações. E para muitas delas identificam que as recomendações que fazem não estão a ser, ou continuam a não ser, aplicadas por parte das várias entidades. E a questão que fazemos é:
o que é que, neste sentido, o Gabinete, sabendo nós que tem um âmbito de investigação, não tem um âmbito nem de execução de medidas, nem de penalização de quem quer que seja, mas o que é que podem fazer quando as entidades mantêm a mesma postura de não adoção das medidas que propõem. E, portanto, perante as notícias que foram vazadas e que também gostávamos de perguntar se não era suposto, como é que veio cá para fora, repudiam, lemos o comunicado, percebemos o repúdio, mas é importante perceber como é que há fugas de informação que podem gerar este alarmismo e que podem ter até consequências em várias medidas. Em primeiro lugar, se a investigação ainda não está concluída e se os dados não foram aferidos, pode estar a haver um julgamento em praça pública injusto. Em segundo lugar, um turista, um operador de uma agência de viagem que tem acesso a estas informações pode comprometer a sua procura, nomeadamente por Portugal, e sabemos que Portugal depende imenso de turismo, pode comprometer a sua procura por Portugal quando vê notícias e quando pensa que Portugal é um país de terceiro mundo em que os controladores não estão no sítio, em que as pessoas registam a sua presença, mas não estão presentes, faz lembrar um pouco outras instituições, nomeadamente a instituição onde estamos, e, portanto, a única questão que gostava de secundar era se as informações que foram vazadas, apesar de forma incorreta, se correspondem à realidade, quais são as justificações para os ocorridos e que diligências estão a ser tomadas, identificadas pelos senhores, que diligências estão a ser tomadas, neste caso, nas instituições aeroportuárias, para que estas situações não voltem a acontecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro Nelson Oliveira tem os mesmos 6 minutos. Se quiser partilhar o tempo, naturalmente, podê-lo-á fazer. Dentro dos 6 minutos, pedia essa contenção, por favor, e compreensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou pedir ao meu colega, o engenheiro José Figueiredo, que, respondendo também à sua questão sobre a questão da falha humana, porque tem ligação com a pergunta também que ficou por responder anteriormente, sobre a implementação, a obrigatoriedade ou não de implementação de sistemas automáticos que impeçam a ocorrência dessa falha. Sim. Bom dia. Basicamente, aqui a questão do sistema de alerta independente é baseado precisamente na tecnologia, ou seja, os prestadores de serviço de navegação aérea devem ter instituídos um conjunto de mecanismos tecnológicos em que basicamente protegem uma determinada área, ou seja, a área da pista, a área de aterragem e descolagem deve estar protegida por um sistema em que só permite que apenas um utilizador esteja ao mesmo tempo nessa mesma área. Tanto o Porto como Ponta Delgada não tinham esse sistema totalmente, ou seja, a Ponta Delgada não tinha absolutamente nada, o Porto não tinha o sistema totalmente implementado e ainda não tem, infelizmente. Portanto, não percebi. Sim, exatamente, isso mesmo. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas basicamente é isso, ou seja, no fundo é garantir que o controlador tem uma informação independente, ou seja, ele próprio pode estar a cometer algum erro, alguma omissão, e tem um sistema que o informa basicamente de que alguma coisa não está bem e deve ser implementado. Penso que era isso. Obrigado. Portanto, isto de certo modo responde também à questão da falha humana, ou seja, quando nós temos... o humano está presente em tudo, não é? Portanto, quando temos alguns aspectos da segurança que estão dependentes que estão muito... são críticos em relação à falha humana, devem ser implementadas as proteções necessárias, vou chamar as redes de segurança necessárias para que, se houver uma falha, ela seja colmatada, ou seja, que não haja aquela progressão que eu mostrei no gráfico há pouco, que permita do ato inseguro chegar ao acidente, ou seja, têm de estar implementadas barreiras de segurança adequadas. Agora, e isto, de certo modo, tem ligação com a questão se só estava uma pessoa, se pode estar uma pessoa ou não na torre. Se tiverem implementados sistemas tecnológicos que colmatem as falhas humanas com um elevado grau de segurança, se calhar não tem problema nenhum estar uma pessoa na torre. A questão é que não estavam implementados, e isto tem ligação com a pergunta que a senhora deputada fez sobre porque é que estava uma pessoa e não estavam 4, é precisamente isso, não estavam definidas na organização quais os critérios pelos quais se podia passar da dotação nominal de 4 para a real de 1.
É preciso, nós não estamos a dizer, nem é essa a nossa função, dizer que tem de estar 4 ou pode estar 1, não é nada disso. O que nós dizemos é que não existia definido um critério objetivo previamente estudado que definisse quando é que isto era possível, tendo precisamente em conta quais é que são os sistemas tecnológicos que estavam disponíveis para esse efeito. E, portanto, é esta a questão entre a falha humana e porque é que estavam, e a criticidade dessa falha face ao número de pessoas que estavam na torre. Sobre a questão dos registros de presença, eu não me queria estar a alongar sobre essa questão, a factualidade está no relatório e é o que é. E, portanto, não queria alongar-me sobre isso. Sendo certo que a implicação que isto tem é a seguinte, o facto dos registros de presença, conforme nós evidenciamos no relatório, não serem fiáveis, para nós o que nos preocupa é que não permite uma monitorização eficaz da fadiga junto dos controladores. Ou seja, havendo um registro impecável das presenças de acordo com as normas que não correspondia à realidade, os controladores estavam sujeitos a tempos de trabalho e não estavam sujeitos aos tempos e não estavam a cumprir os tempos de descanso obrigatórios e, portanto, a organização em si não tinha capacidade de detectar se havia ou não fadiga que devia ser tomada em conta na sua gestão, ou seja, na gestão de como as torres estavam a ser operadas. Sobre a questão que nos é bastante cara das recomendações, porque, no fundo, se quiserem, é o nosso produto final, é a produção de recomendações para que os acidentes não se voltem a repetir. Como o próprio nome indica, as recomendações não passam disso, são recomendações. Nós não temos poder mandatório, nem é essa a nossa, nem podia ser de outra maneira. E, portanto, as entidades a quem recomendadas têm a prerrogativa de as implementar ou não, de as aceitar ou não. Agora, compete às entidades de supervisão, neste caso à Autoridade Nacional de Aviação Civil, garantir que as entidades recomendadas as analisam devidamente e que tomam em conta os ensinamentos de segurança que delas decorrem. Ou seja, se o objetivo de segurança da recomendação não for atingido por uma maneira ligeiramente diferente daquela que nós recomendamos, e se repararem, as nossas recomendações nunca são excessivamente prescritivas, ou seja, nós não dizemos que tem de fazer isto desta maneira, nós dizemos é que tem de atingir este resultado. E, portanto, só para responder objetivamente, nós só fazemos o follow-up de se são implementadas ou não. Não temos poder de obrigar. Sobre a questão das fugas de informação, infelizmente nós somos os primeiros a lamentar, mas não conseguimos explicar como é que... Só podemos garantir que dos SPIAF não foram. De resto, não podemos garantir mais nada. E julgo que cobri todas as... Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero começar por cumprimentar o Engenheiro Nelson Oliveira, o Engenheiro José Figueiredo, agradecer muitas informações e o esclarecimento que estão a prestar à Assembleia da República nesta matéria. Eu julgo que, neste caso de hoje, excepcionalmente, justifica-se que eu leia algumas passagens do requerimento do PCP, até porque as intervenções que até agora foram feitas demonstram porque é que eu considero importante ler esta parte. Foi recentemente noticiado, isto 22 de dezembro, antes do relatório sair, o relatório saiu em 29, este requerimento é de 22. Foi recentemente noticiado e amplificado na comunicação social um conjunto de segmentos de um relatório que está ainda a ser elaborado pelo SPIAF. O sensacionalismo na abordagem deste caso traduziu-se em requerimentos para audições na Assembleia da República, colocando em causa a qualidade do controle aéreo nacional e a nave. Estamos perante um caminho perigoso, particularmente para a aviação civil e para a segurança do transporte. Os acidentes acontecem e as suas causas e eventuais responsáveis devem ser apurados, mas mais importante, é fundamental trabalhar para que os acidentes aconteçam cada vez menos. Para tal, é determinante uma investigação de segurança serena e séria, hoje a cargo do SPIAF, que visa unicamente identificar os fatores causais e contributivos envolvidos nos acidentes ou incidentes com vista à eventual emissão de recomendações para prevenção e melhoria da segurança, neste caso da aviação civil, e que é independente e distinta de quaisquer processos judiciais ou administrativos que visem apurar culpas ou imputar responsabilidades. Este tipo de investigação
Segurança salva vidas. É particularmente valorizável que sejam investigados todo o tipo de incidentes, mesmo aqueles que, não tendo provocado danos materiais ou vítimas, não deixam de expor falhas de segurança que importa detectar e corrigir. Ora, é neste espírito e neste contexto, e não noutro, não como resposta ou reação a abordagens alarmistas ou sensacionalistas, é neste espírito que o PCP propôs, até para pôr os pontos nos is, relativamente ao que andava a ser dito naquela altura. Foi por isso que nós propusemos que o SPIAF fosse chamado a esta comissão parlamentar, assim como os representantes da NAV. Ora, nesse espírito de identificar problemas organizacionais e de sistema relativamente à segurança, neste caso à segurança operacional e à segurança do transporte aéreo, as nossas duas questões fundamentais, e estão vertidas no texto do requerimento, as duas questões são a avaliação à suficiência dos meios colocados à disposição do SPIAF para a realização das suas tarefas. E o segundo é a avaliação da suficiência dos mecanismos destinados a acompanhar a implementação das recomendações de segurança que resultem das investigações desenvolvidas. Nós escrevemos isto antes do relatório estar divulgado. Agora já está. E há uma parte do relatório, não apenas sobre as recomendações do SPIAF. Eu não li a parte em que, no passado, tivemos discussões até na Assembleia sobre o não cumprimento de recomendações, porque na altura até tinha a ver, essencialmente, com questões do setor ferroviário, que eram mais falados até então, e agora estamos a tratar da aviação civil. O relatório indica, inclusivamente, qual é a explicação das entidades para o facto de considerarem que não é aplicável a recomendação ou que não deve ser aplicável. Eu julgo que há até passagens, digamos, não é o contraditório, isto não é o Tribunal de Contas, mas é dentro da interação que é colocada com as entidades envolvidas, eles até explicam o seu ponto de vista relativamente à recomendação A1, 2, 3, 4 até 10. A pergunta que eu gostava de colocar tem a ver precisamente com esse procedimento após a emissão das recomendações contidas no relatório, porque ninguém é dono da verdade absoluta, não é? E, portanto, nós não dizemos que a outra parte é que sabe e os seus não, nem dizemos que os outros, tudo o que disserem é mentira. Portanto, essa reflexão, essa interação e as conclusões e as consequências que daí se possam retirar sobre, digamos, a troca de pontos de vista relativamente aos casos concretos. Inclusivamente, já mencionou o Sr. Engenheiro José Figueiredo a questão da incursão de veículos na pista e dos sistemas automatizados, e o Engenheiro Nelson também falou sobre esses sistemas que sejam uma rede de segurança para o caso do fator humano ter alguma falha. Pode haver uma distração, pode haver uma doença súbita. Se tiver um controlador sozinho, ele pode morrer. O que é que acontece? Tem que haver um sistema que garanta que há segurança em vários momentos, nos vários momentos, perdão. Ora, pelo que percebi no relatório, em Ponta Delgada não existia o RIMPCAS, o tal sigla inglesa é Runway Incursion Monitoring and Collision Avoidance System. Portanto, este sistema automatizado para evitar a incursão na pista, em Ponta Delgada não existia, no Porto existia, mas nunca chegou a entrar em operações. Pareceu-me que foi isto que estava colocado. Ora, perante esta recomendação de que deve haver um tal sistema... Sr. Deputado, para terminar, por favor. E já. Pois, está bem, Sr. Presidente, peço desculpa. E esta interação sobre o balanço destas informações, qual é a conclusão chegada? Depois, há um outro aspecto, mesmo a terminar, Sr. Presidente, que é os equipamentos de comunicação rádio fiáveis. Isto é uma preocupação típica, digamos, de meados do século XX. Quando a questão dos rádios se colocava nos anos 40, nos anos 50, estamos em 2023 e, pelos vistos, podia haver, mesmo a terminar, podia haver no Porto, não haver hipótese da conversa. Está aqui o avião, não está um avião, se o rádio não é fiável e, pelos vistos, há uma falta de investimento da ANA Aeroportos na questão dos equipamentos de segurança de comunicações fiável. Eu gostava de colocar essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Nelson Oliveira, faz favor, até 5 minutos para responder. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou e já agora pela valorização do trabalho que o Gabinete faz, que muito nos apraz registar.
Eu gostava, em ligação com o que disse, mas também em ligação com uma resposta que ficou por dar ali à senhora deputada, eu gostava de falar um bocadinho sobre o processo de consulta aos relatórios, porque também tem a ver com o que falou. A fuga, precisamente, surge porque nós, obviamente, antes de produzirmos o relatório, produzimos um projeto de relatório que é submetido, conforme a legislação prevê, a um processo de consulta às diversas entidades envolvidas. A partir daí, sai do nosso controle e, portanto, são essas entidades que têm necessariamente ter implementados processos robustos que garantam que não existem fugas do lado deles próprios. E devo dizer que, pelo menos desde 2017, que é quando que sou responsável pelo gabinete, isso nunca aconteceu, nunca tinha acontecido e julgo que nunca tinha acontecido no passado. E, portanto, enfim, não vou tecer comentários sobre por que motivo é que este em específico saiu cá para fora e da maneira como saiu, mas foi o que foi. O problema que isto tem é que condiciona a investigação e o objetivo, precisamente, de manter as conclusões, só o relatório final ser aquele que é publicado, é precisamente esta, porque no decurso da investigação é preciso que nós, Gabinete de Investigação, tenhamos toda a liberdade e independência para fazer a investigação e o relatório. E o facto de, cirurgicamente, saírem cá para fora estas ou aqueles extratos do relatório, acaba por nos condicionar, porque imaginem que algum desses extratos tinha sido qualquer coisa que nós nos tínhamos enganado e tínhamos de fazer uma correção. Felizmente não foi o caso, mas isso depois iria suscitar uma suspeição na opinião pública sobre porque é que nós alterámos, se não estaríamos a ser pressionados para o fazer. E, portanto, isso condiciona em grande medida o trabalho da investigação. E por isso é que a legislação prevê que o processo de consulta é sigiloso e confidencial. O Sr. Deputado falou aqui numa questão que eu não posso deixar passar, porque de facto também nos é cara, que é a questão da avaliação dos meios ao dispor do SPIAF para executar as suas investigações. Enfim, do lado da investigação da aviação civil, posso dizer que temos as condições necessárias para o setor da aviação que temos. Infelizmente, temos muita dificuldade atendendo, e peço desculpa de falar sobre isto, mas é verdade, temos grandes dificuldades de reter pessoas muito capazes como aquelas que temos agora, mas vamos ter muita dificuldade em retê-las precisamente por causa do desequilíbrio do nível salarial que os investigadores do SPIAF têm face à indústria com a qual nós competimos. Ou seja, para conseguirmos ir buscar gente capaz, como aquela que temos, volto a dizer, mas estamos em competição muito desigual com a indústria e com a Autoridade Nacional de Aviação Civil. E, portanto, é algo que vai ter seguramente de ser encarado e resolvido nos próximos tempos, eu diria a curto prazo. Sou pena de ficarmos comprometidos nessa capacidade de investigação. Sobre as recomendações. As recomendações, como eu disse, são recomendações, não passam disso, e é uma prerrogativa legal que são os destinatários que têm o poder de decisão sobre a sua implementação ou não. Nós fazemos o máximo possível para convencer os destinatários da bondade das nossas recomendações, da utilidade e benefício dessas recomendações. Tanto que antes das recomendações serem cá para fora, e precisamente por aquele aspecto muito importante que o Sr. Deputado referiu, que é ninguém é dono da verdade, e muito menos nós, tentamos sempre apresentar de forma, antes do relatório, antes das recomendações serem publicadas no relatório, elas serem discutidas com os seus destinatários, precisamente para ter o feedback deles, porque são as entidades que estão todo o dia-a-dia, que conhecem melhor a sua própria organização, supostamente, e, portanto, podem dar um apor, inclusivamente positivo, no sentido de melhorar a qualidade das recomendações, ou seja, de melhorar a maneira, de tornar mais eficaz a maneira de chegar ao objetivo de melhoria da segurança. E, portanto, as recomendações resultam sempre, e isto corresponde às boas práticas e normas internacionais, de previamente discutir com os stakeholders, portanto, com as partes afetadas, as recomendações que vamos fazer. Para tentar, é claro que mantemos sempre a nossa independência, no sentido de, em última análise, somos nós os responsáveis pela sua emissão e, sem prejuízo no seu contraditório, as entidades não concordarem com o teor das recomendações, nós, se entendemos que fazem sentido,
devemos emiti-las e a entidade está no seu direito de não as aceitar. Agora, depois aceitar as consequências que venham a ocorrer se, uns tempos mais tarde, acontecer um acidente que poderia ter sido prevenido com a implementação das nossas recomendações. E vou só deixar uma última parte aqui ao engenheiro José Figueiredo. Sr. Engenheiro, já fora do tempo, mas for muito sintético. Não, muito rapidamente, só para explicar a questão dos rádios. Portanto, basicamente, o sistema está desenhado para que todos os intervenientes, ou seja, a aeronave, o Follow Me e a torre, estejam todos a ouvir o que todos estão a dizer. O sistema implementado em Portugal existe basicamente um sistema auxiliar, que é o sistema Tetra. É uma comunicação que existe só entre o Follow Me e a torre, em que o piloto não ouve. Neste caso, a fiabilidade é que os rádios que estavam a bordo dos Follow Me's não estavam a ouvir, entre aspas, aquilo que o piloto falava com a torre. Portanto, basicamente é isso. Acreditamos que no futuro, não será próximo, mas no futuro, basicamente todas as entidades estarão a falar nas comunicações em VHF, ou seja, nas comunicações com a torre, avião e Follow Me. Só isso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Hugo Oliveira, até 7 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Nelson Oliveira e o Sr. Engenheiro José Figueiredo. Agradecer os esclarecimentos já aqui prestados. Evidentemente, também evidenciar aquele que é o trabalho feito pelos GPAF, um trabalho que é de enorme importância e de enorme relevância. Não obstante estar mencionado no site do GPAF e já o ter mencionado aqui hoje, parece-nos ser importante relevar que, nos termos da legislação aplicável à investigação de acidentes e incidentes da aviação civil, os relatórios de investigação de segurança deverão ter como único objetivo prevenir acidentes e incidentes futuros, sem apurar culpas nem imputar responsabilidades, pelo que as temáticas de segurança operacional da aviação civil devem ser objeto de discussão nas sedes próprias. Refere-se que a identificação das causas do incidente não pode implicar o apuramento de culpas nem a imputação de responsabilidade administrativa, civil ou penal. A investigação de segurança visa, assim, prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes, que compreendem a recolha de análise de informação, a elaboração de conclusões, incluindo a determinação das causas ou dos fatores contribuintes, se for caso disso, a formação de recomendações de segurança. Por outro lado, uma recomendação de segurança não constitui, em caso algum, presunção de culpa ou de responsabilidade relativamente ao incidente investigado. Neste caso, em particular, o relatório de investigação em causa encontra-se amplamente divulgado pelo GPAF desde o dia 29/12, nomeadamente no seu site, sem qualquer controvérsia associada, a não ser, antecipadamente, o que o Expresso entendeu dar como notícia e fez manchete no semanário 16/12. Não querendo, como disse, transformar esta audição em nenhuma investigação parlamentar, gostaríamos de colocar as seguintes questões. Qual é a tramitação de uma investigação de segurança de um incidente grave na aviação civil? Os relatórios de investigação são secretos? Há participação das partes interessadas no âmbito da investigação? Como é que ela se processa de facto? Qual a justificação para a concentração destes relatórios, destes dois incidentes graves, o do Porto e o de Ponta Delgada? Já respondi de forma particular. Sim, a concentração no mesmo relatório, atendendo que são em aeroportos diferentes, uma descolagem, outro uma aterragem. Foram ouvidos todos os intervenientes no âmbito da investigação, existindo como é que se processaram as entrevistas com os envolvidos, pilotos, os controladores de tráfego aéreo, os motoristas das viaturas Follow Me da ANA. Qual foi a causa determinante para os dois incidentes? Se consegue identificar uma. Como é que avalia a prestação dos serviços de navegação aérea da NAV, Portugal? Considera um prestador seguro? Como é que a compara com os outros ANSP? Houve colaboração por parte da NAV no âmbito da investigação? A troca de informação foi sempre assegurada? Houve cooperação efetiva entre as duas entidades? Se sabe quais são os principais incidentes que ocorrem em aeroportos europeus? Se tem dados que nos possa facultar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. O Sr. Engenheiro Nelson Oliveira tem até 7 minutos e talvez até pudesse aproveitar agora para, eventualmente, se assim entender, responder a alguma questão que não tenha tido tempo. Eu gostaria que eventualmente respondesse às minhas, atendendo que tenho bastante. Não, com certeza, mas como o Sr. Deputado Hugo Oliveira foi muito sintético e objetivo, por isso estou a dizer... Sr. Presidente, eu entendo, mas o facto de ter sido sintético, parece-me que há muitas perguntas que darão para os 7 minutos. Seguramente. Sr. Engenheiro, faz favor.
Muito obrigado pelas questões que colocou, e especialmente pela referência inicial, pela declaração inicial que fez, que para nós é muito cara, que é a questão da completa separação entre as nossas investigações e o apuramento de responsabilidades, o que, infelizmente, os nossos tribunais ainda não percebem bem e o nosso Ministério Público ainda não percebe bem, e devo dizer que isso é dos aspectos que mais nos condiciona na nossa atividade. É precisamente a utilização indevida, devo dizer, dos nossos relatórios para processos, nomeadamente para processos judiciais e de apuramento de responsabilidades. Isto é uma prática que há no nosso país, e não só, infelizmente, mas que é muito lesiva dos nossos objetivos de melhoria da segurança, porque o que é que acontece? Exatamente. Precisamente o estatuto que as nossas investigações têm, tem como objetivo que as pessoas se sintam à vontade, as organizações se sintam à vontade de falar connosco para a aprendizagem de segurança ser extraída ao máximo possível. Aprendermos o máximo possível com os acidentes e os incidentes. A partir do momento em que os nossos relatórios são utilizados para processos judiciais e administrativos de apuramento de responsabilidades, indemnizações e tudo mais, as pessoas começam a defender-se, as organizações começam a fechar-se e quem fica prejudicado é a sociedade, porque a segurança, e todos nós que andamos de avião ou que andamos de transporte ferroviário. Há outra coisa que eu gostava de aproveitar a deixa do Sr. Deputado, e ligando também com uma coisa que o Sr. Deputado Bruno Dias disse, e que acho que é fundamental ser aqui dita. Todas as organizações estão sujeitas a acidentes, à ocorrência de acidentes ou de falhas. Não há nenhuma organização perfeita. Agora, a diferença faz-se na maneira como as organizações lidam com essas falhas e com esses acidentes. Podemos ter organizações que obstinadamente se fecham naquela postura do nós é que sabemos tudo, eles é que sabemos tudo, fazemos tudo bem e ficam encerradas nesse casulo, e isso só significa que mais cedo ou mais tarde os acidentes vão continuar a repetir-se e mais cedo ou mais tarde vai haver um acidente grave, ou então existe uma postura que é a postura de abertura e de aprendizagem rápida e proativa com esses acidentes. Isto faz toda a diferença nas organizações. É essa a diferença que se faz entre uma organização segura e uma organização insegura. E, infelizmente, conhecemos exemplos dos dois tipos. Sobre a questão que colocou da tramitação da investigação, para já, se o relatório é secreto, não, como sabe, o relatório é público. Apenas é limitado ao âmbito dos participantes enquanto decorre o processo de audição. Mas o processo de investigação em si é um processo o mais aberto possível, tendo em conta as salvaguardas de direitos industriais e tudo mais, de informação industrial que seja, e de informação pessoal que seja prejudicial ao seu conhecimento. Mas, no decurso dos processos de investigação, existe uma interação, eu gostava de dizer constante, mas infelizmente não é, mas uma interação frequente com todas as partes envolvidas. E, como tal, uma coisa que deve também ficar claro é que não é só no momento em que o relatório é publicado que as entidades conhecem as conclusões iniciais ou as conclusões preliminares, ou seja, há uma transmissão de conhecimento à medida que os achados vão sendo feitos, há uma passagem dessa informação e entrevistas frequentes, quer com pessoal mais operacional, quer com pessoal de gestão, no sentido de transmitir os achados da investigação para que possa, desde logo, ser tomada a iniciativa de melhoria. E, portanto, isto para garantir que a investigação ouve todas as partes, entrevista todas as partes. O engenheiro Figueiredo poderá falar um pouco mais sobre isso. No que diz respeito, há aqui uma questão que antes de passar ao engenheiro Figueiredo, que eu gostava de abordar muito claramente. O senhor deputado questionou como é que nós avaliávamos a prestação da nave, a segurança da nave. Nós não podemos de maneira nenhuma, nem vamos entrar de maneira nenhuma nesse tipo de avaliação ou de comentário, porque precisamente não temos essa competência, ou seja, essa questão tem de ser feita à ANAC, que é a autoridade que tem a competência para fazer isso. A nossa competência limita-se à investigação dos acidentes e incidentes sobre os quais estudamos. E o resto eu vou passar aqui ao engenheiro Figueiredo. Sr. Engenheiro
José Figueiredo, faz favor. Sim, só complementando, e diria que talvez que o sistema é seguro. O sistema onde nós todos fazemos parte, o sistema ainda continua a ser seguro. Os detalhes, depois, eventualmente, poderão ser questionados à ANAC. Sim, foram ouvidos todos os intervenientes, desde os operacionais, ou seja, desde o Follow Me, os controladores que estavam na torre, todos os chefes da torre, toda a estrutura de gestão da nave, foi tudo ouvido. Sim, colaboraram, houve um bom princípio de colaboração com a investigação, não houve qualquer questão. Colocou a questão da causa, portanto a causa está perfeitamente identificada no relatório, mas no fundo as causas basicamente têm a ver com a prestação de serviço do Serviço de Controlo de Tráfego Aéreo, baseado basicamente num controlador em que estava com procedimentos de memória, ou seja, no fundo recorria apenas à memória para conseguir de alguma forma fazer o seu trabalho. Portanto, há ali um conjunto estão elencados quais é que são, mas basicamente tem a ver com o sistema de gestão do ATM. Sobre a questão dos outros eventos, sim, nós temos dados europeus e mundiais, basicamente estão vertidos também na EAPRI, em que nós podemos dar essas informações. Não acontece só cá, é um facto. Isso não perguntar é se a principal causa com incidentes deste tipo. Se me confirma isso. As questões de memória, sim, ou seja, existem vários contributos para isto, mas as questões de memória, sim, em que basicamente é a utilização de meios tecnológicos que garantem que ficamos menos dependentes da falha humana, basicamente é isso. Portanto, existem imensos exemplos e este caminho que estamos agora a atravessar, já outros passaram, portanto temos informação para isso. Penso que falámos de tudo. Eu gostava só, porventura o Sr. Deputado querá fazer, não sei se ainda tem mais tempo para fazer algumas questões, não, eu gostava só de dizer uma questão, que é sistemas de segurança que assentem exclusivamente no fator humano, nós não temos fiabilidade 100%, nenhum de nós faz as coisas 100% corretas e, portanto, é ter a certeza de que mais cedo ou mais tarde vai haver uma falha. Agora, essa falha tem de ser gerida. Há várias maneiras de a gerir e é isto que as organizações têm de garantir. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, é o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que vai ter até 6 minutos para a intervenção, e eu pedia aos grupos parlamentares, se entenderem fazer inscrições para a segunda ronda, que o façam, não tenho nenhuma. Muito bem. Então, teremos uma segunda ronda também. Isto também é importante saber, por uma questão de gestão de tempo e da gestão das respostas. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor, até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Nelson Oliveira e o Dr. José Figueiredo, agradecendo pelos esclarecimentos que deram até agora e por todo o vosso trabalho na prevenção. Talvez eu não tenha entendido até agora, acho que esclareceram praticamente tudo o que havia aqui para esclarecer. O que eu não percebi até agora é se já tiveram algum feedback do Governo ou das entidades competentes em relação a esse relatório, no sentido de implementarem ou não, ou o que é que vão implementar, um calendário de implementação das recomendações que deram nesse relatório. Não estou certo de ter ouvido essa parte, já responderam antecipadamente, as minhas desculpas por isso. Em 2017, o sindicato dos controladores de tráfego aéreo, já em 2017, falavam do excesso de tráfego aéreo que existia e que, na altura, diziam que ainda não havia problemas de segurança, mas que poderiam vir a existir no futuro. E que já em 2017 tinham assistido a 4 falhas técnicas que tinham resultado em atrasos, mas que a segurança não tinha sido colocada em causa. Nessa altura, falaram na possibilidade da adesão ao consórcio Cupans, que permitiria ter acesso ao software Top Sky. Até 2021 era esse o prazo que estava na altura. Na realidade, a adesão ao software Top Sky foi feita já em final de 2022. A TAP, inclusivamente, falou na possibilidade do processo de migração para este software ter causado alguns atrasos ali no verão
do ano passado e no princípio do outono, se do vosso conhecimento consideram que a adesão ao software Top Sky, acho que neste momento até estão os dois a funcionar em paralelo, se consideram que a adesão ao software Top Sky virá melhorar as condições de segurança dos aeroportos ou não, e se durante o período de migração houve alguma questão, e se aqueles problemas que foram identificados anteriores à adesão ao Top Sky podem ter alguma coisa a ver com a questão do software, ou se foi só relacionado com questões de falhas humanas. Aproveitando o facto de estarem aqui e saber que também cobrem os acidentes ferroviários, recentemente no troço Gaia-Espinho tem havido alguns desabamentos de terras, que são claramente um risco de segurança ferroviária. Se consideram isso um risco sujeito a investigação, se já estão a investigar, e o que é que acham que deve ser feito para garantir a segurança ferroviária nesse troço? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Nelson Oliveira, até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Eu vou começar pela questão das recomendações e depois passo ao Engenheiro Figueiredo sobre a questão mais técnica do Top Sky e tudo mais. Sobre as recomendações, o processo que a lei prevê, a regulamentação europeia prevê, é que depois da emissão das recomendações existe um prazo de 90 dias para os destinatários das recomendações nos comunicarem o que tencionam fazer relativamente a essas recomendações, se as tencionam implementar ou não, e se tencionando implementar, o que é que tencionam fazer para essa implementação. E, portanto, apenas findo esse prazo, isso será dado conhecimento público no nosso site também, como é obrigatório, e registado na base de dados europeia, sobre qual é que é o destino, qual é que foi a sequência a dar a essas recomendações. Em primeiro lugar, se foram aceitos ou não, e sendo aceitos, como é que vão ser implementadas e em que termos. Portanto, neste momento, a única resposta que eu lhe posso dar é que existe um prazo de 90 dias para recebermos essa resposta. Sendo que depois nós também temos, na volta do correio, se quiser, também temos a obrigação de nos manifestar sobre se consideramos que as propostas de implementação das recomendações vão de encontro aos nossos objetivos de segurança expressos nessas recomendações. Portanto, existe aqui mais uma vez um grau de interação entre as partes. E julgo que isto esclarece esta questão que colocou. Antes de passar aqui ao Engenheiro Figueiredo, eu vou só pegar, embora não viesse preparado para falar sobre o assunto, mas vamos falar sobre a questão ferroviária, nomeadamente dos incidentes que têm ocorrido não só no troço entre Gaia e Espinho, mas também um pouco mais abaixo em Souselas, com o abatimento da plataforma da via. Nós, neste momento, portanto, para já deixar claro que não são eventos sujeitos a investigação obrigatória e, portanto, não se caracterizando como acidentes graves, os critérios são diferentes da aviação e, portanto, têm de ser sujeitos a um processo prévio de avaliação da nossa parte sobre se existem benefícios de segurança a extrair dessas investigações. Neste momento, nós abrimos esse processo, que nós chamamos de análise preliminar. Neste momento, aguardamos ainda informação por parte da IP, que é quem tem os elementos técnicos que nos permitem, só com base neles é que conseguiremos avaliar se faz sentido abrir ou não uma investigação. Agora, eu diria aquilo que é óbvio para todos. Abrirem cavidades na plataforma ferroviária é um problema que não é de todo desejável e, portanto, tem de ser acautelado, em primeiro lugar, por quem tem essa obrigação, que é o gestor da infraestrutura. Nós nunca podemos esquecer que a primeira obrigação para garantir a segurança está com o gestor da infraestrutura, em seguida está com a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, que é o IMT, e sendo que o SPIAF entra para investigar se todo o circuito também está a funcionar bem ou não. Mas, portanto, neste momento estamos nessa fase de avaliação, temos 2 meses do ponto de vista legal para tomar a decisão de investigar ou não, mas, como lhe digo, sem receber a informação por parte da IP não conseguimos tomar essa decisão. E julgo que isto também responde à sua pergunta. Vou passar aqui ao engenheiro Figueiredo relativamente à questão do Top Sky, sendo que, apenas para dizer também, antes de passar, que a questão se está a funcionar bem ou não, isso é uma questão para a NAV e para a ANAC e não para nós, e, portanto, sobre isso não nos podemos pronunciar, mas sobre o engenheiro Figueiredo dará mais.
Faz favor, Sr. Engenheiro Figueiredo. Sim, basicamente a questão, eu percebo a sua questão relativamente ao aumento do tráfego como sendo um fator de risco, poderá ser, mas em ambos os eventos que foram investigados foi precisamente o contrário, ou seja, estávamos numa situação, no caso do Porto, ainda em pandemia ou pós-pandemia, e estava muito baixo o tráfego, o que é também um fator, ou seja, as organizações têm que estar preparadas precisamente para esta flutuação e para estas condições em que, no fundo, têm que analisar e fazer a sua análise de risco precisamente para garantir não só os picos, como também as baixas, que, por vezes, os grandes eventos da ATC basicamente ocorrem precisamente nas baixas quando as pessoas estão mais relaxadas, no fundo. Sobre a questão do Top Sky, o engenheiro Nelson já referiu, um sistema novo, portanto não temos qualquer feedback, nem nos vamos pronunciar sobre isso. Basicamente é isso. Mas não tinha interferência nisto? Absolutamente nada. Ou seja, aqui a questão é que o sistema em si não estava... portanto, já agora para esclarecer aquilo, portanto, no Porto tem o radar de solo. O radar de solo, no fundo, dá informação, mas não dá alertas, ou seja, o tal sistema de remancagem não estava ativo, e no caso de Ponta Delgada nem sequer radar de solo tem. Portanto, basicamente é isso. Ok? Senhoras e senhores deputados, terminamos assim a primeira ronda. Eu tenho para a segunda ronda as inscrições dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do PCP. Não há mais nenhuma. São as três. Muito bem. Então, 3 minutos a cada grupo parlamentar. Isto significa que a segunda ronda tem 9 minutos destinadas aos grupos parlamentares e 9 minutos, o mesmo tempo, para as respostas no final de todas as intervenções. Sr. Deputado António Proa, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia muito breve, só para fazer um comentário relativamente à intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Eu próprio não entendi bem e a causa da sua intervenção só pode ter sido uma de duas ou ambas. Ou não leu devidamente o nosso requerimento ou não ouviu a minha intervenção. O que o PSD pretende aqui é apurar as questões das falhas de controle aéreo e obter os esclarecimentos. E é nesse registro que nos mantemos. Quanto às questões, são as seguintes. Relativamente a incidentes deste género no passado, com causas idênticas, pergunto-lhe que registro é que o Gabinete tem em anos anteriores de ocorrências semelhantes e se foram transmitidas as mesmas recomendações e se, quanto a essas, elas foram adotadas. Se esse registro histórico existe de cumprimento ou incumprimento em anos anteriores, essa base de dados que referiu há pouco eu não a consultei, não sei se através do site do Gabinete se tem acesso a ela ou não, mas perguntava-lhe de facto se no passado as recomendações têm sido cumpridas. Em segundo lugar, relativamente ao sistema de comunicação triangulado entre a torre, a aeronave e o veículo de inspeção de pista, se esse sistema não está implementado, parece que não está, em que aeroportos é que não está, se no passado já foram feitas essas recomendações para a implementação desse sistema e se tem conhecimento de outros aeroportos na Europa em que esse sistema não seja adotado. Uma outra questão ainda, relativamente às normas sobre o número de pessoas na torre de controle. Se entendi que isso é variável e em função das características e das normas da entidade de controle de navegação aérea, mas se em alguma circunstância é justificável que apenas uma pessoa possa estar na torre de controle. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, o parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado, até 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Desde já agradecer a presença do Engenheiro Nelson Oliveira e do Engenheiro José Figueiredo e dizer-lhes que é um gosto estar aqui com ele. Ambos partilhamos o amor pela ferrovia e dizer que realmente o Nelson Oliveira é das pessoas
em Portugal que mais percebe de comboios e que eu gosto muito de ler aquilo que ele escreve sobre comboios. E que é motivo, e eu acho, e estava a dizer aqui há pouco ao meu colega, que é motivo de grande orgulho nós termos um organismo como o OGPIAF, que na verdade faz aquilo que são talvez os melhores relatórios sobre incidentes ferroviários e da aviação do mundo. Eu que devoro os relatórios de incidentes ferroviários, até porque dava formação nessa área e tinha responsabilidades na área da alta velocidade, era muito importante perceber quais são os erros que são cometidos pelas pessoas, e uma forma até de mitigar e de aumentar as redundâncias para evitar, porque nós sabemos que um comboio descarregar a 220 sabemos o que é que pode causar, e é isso mesmo, os vossos relatórios são de um detalhe técnico e servem muitas das vezes para quem dá formação ou para quem trabalha, para quem decide nessas áreas aprender, e também serve para formação aos técnicos de manutenção, e acredito que as outras empresas façam isso. Dizer também que só aqui um pequeno à parte, uma vez que tenho 3 minutos, porque, e um desabafo que às vezes aqueles partidos mais liberais têm tendência, falaram há pouco dos incidentes ferroviários, outros problemas na linha, e eu há dias lia um liberal dizer que estava chateadíssimo porque o comboio não tinha água, o multibanco também não funcionava e o comboio chegou atrasado. Pois muito bem, aquilo é fruto do outsourcing, porque o comboio não tem água, porque os empregados de limpeza são outsourcing, o bar também é outsourcing, e a empresa responsável pela implementação da linha, é uma empresa privada que fez, e talvez nós devemos pensar o país de outra forma, e olhar para os melhores exemplos do mundo, por exemplo os suíços, que recorrem aos seus recursos internos para fazer a infraestrutura e para fazer a operação ferroviária, e cada vez recorrem menos ao outsourcing. E olhar para o que aguentou na Inglaterra. Mas isso era só um pequeno desabafo, e claro que a pergunta que eu queria fazer era muito sobre aquilo que vocês chamam as recomendações. Como é óbvio, nós quando olhamos para o vosso relatório tentamos ver os detalhes, vocês vão à precisão. Eu próprio já fui alvo de inquéritos e de questões vossas, percebia que muitas das vezes vocês não querem perceber se o erro foi só do trabalhador, querem perceber como é que funciona a organização, e realmente aí é que é importante perceber o que é que falhou, se falhou no ciclo de manutenção que não foi cumprido, se o plano de manutenção não foi cumprido, se os registros de freio, de aterragem, são todos bem feitos. E a pergunta é, se a recomendação não passa apenas disso, qual é a consequência da não aceitação das recomendações? E a segunda pergunta é, tem dados sobre os números de recomendações aceites e não aceites pela ANAC ou pela NAV? Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma parte importante das questões que eu ia colocar agora foram agora acabadas de referir, isto é, o problema das recomendações não implementadas, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, porque às vezes basta uma recomendação não ser aplicada e ser muitíssimo importante, e é pior não cumprir aquela do que as outras 9. Essa questão eu gostava também de ouvir uma observação da vossa parte. Queria ainda, sobre este aspecto do conteúdo das recomendações e do apuramento que foi feito, os seus engenheiros já mencionaram, quer esta questão do radar de solo, ou seja, o sistema de prevenção, digamos assim, das incursões de veículos na pista. Ora bem, qual é, eu não gosto da palavra follow-up, mas qual é a atualização, qual é o seguimento em relação a este caso concreto de nunca ter chegado a entrar em operação no Porto, o RIMCAS, e em Ponta Delgada não existir à data? Qual é, digamos então, a evolução nesta matéria, quer em relação a isso, quer em relação às chamadas stop bars, ou seja, o sistema físico de prevenção e de paragem relativamente ao atravessamento da pista nestes aeroportos. Queria fazer colocar aqui ainda uma observação que tem a ver com a interpretação que cabe agora a cada um de nós fazer sobre as motivações que levaram à publicação daquela notícia. Chamemos-lhe assim notícia. Quando depois, a partir dessas notícias, se segue a cascata de intervenções públicas e
e de referências no espaço público e no plano político, em que depois, para se proteger, utiliza-se sempre o alegadamente e os alegadas falhas e terão colocado em perigo a vida das pessoas, o ambiente está criado. O ambiente está criado. E isto é uma preocupação que nós não podemos deixar de colocar. E também por isso mesmo, face aos alegadamentos e aos terão colocado, etc., dos requerimentos que eu mencionei há pouco, é que o PCP até sentiu necessidade de apresentar um requerimento. Como eu disse na minha primeira intervenção, até para que se pudesse pôr os pontos nos is. É evidente que, perante o alarme social, a primeira coisa que se deve fazer é esclarecer. Ninguém põe isso em causa. O problema é que não é só digam lá o que é que se passa, é preciso também contrariar o tom que tem objetivos concretos. Na minha perspectiva, é evidente qual é o objetivo por trás de uma operação deste género. Para terminar, queria, digamos, retomar um tema que na primeira ronda abordámos e quero agradecer, digamos, até a clareza e a frontalidade do engenheiro Nelson Oliveira num tema que eu acho que é anterior ao próprio SPIAF. É do tempo do espia. É do tempo em que havia ainda segregação de funções em termos institucionais, que já nessa altura havia situações em que peritos portugueses iam para a AIB, não sei se podem ter esse... Terminar, Sr. Deputado, muito obrigado. Este é um problema que eu julgo que se está a agravar. Está-se a agravar, em particular, na segurança aeronáutica. Na ferrovia também não é fácil, na aeronáutica é pior. Eu gostava que pudesse desenvolver um pouco mais essa questão, porque é uma preocupação. Também aqui fala-se muito dos administradores de empresas que têm que concorrer no plano global, mas depois os peritos andam à procura deles com uma lanterna porque não têm salários para lhes pagar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Nelson Oliveira, Sr. Engenheiro José Figueiredo, 9 minutos para responder às questões colocadas. Naturalmente, gerem o tempo como acharem mais conveniente. E eu pedi às senhoras e aos senhores deputados, se houver inscrições para a terceira ronda, já me estão a fazer sinal que sim, muito bem, teremos então uma terceira ronda e as inscrições poderão ser feitas durante as intervenções que agora iremos assistir, porque naturalmente podem suscitar-se questões que decorram da mesma. Sr. Engenheiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por responder aqui ao Sr. Deputado do PSD sobre a questão dos incidentes deste género no passado e se houve recomendações. O Engenheiro Figueiredo irá corrigir-me se eu estiver a dizer algum disparate, mas no passado não houve incidentes com esta gravidade, de maneira que não foram sujeitos, não há histórico de investigação que identificasse, que levasse à identificação destas questões, de maneira que não houve recomendações também, precisamente porque não houve investigação, precisamente pelo seguinte, porque como não tiveram este grau de seriedade, não suscitou essa... E estou a falar, inclusivamente, de tempo antes do SPIAF. Estamos a falar também de tempo antes do SPIA. Sobre a questão das comunicações da aeronave, torre-veículo e outros aspectos, eu vou pedir aqui ao engenheiro Figueiredo que detalhe este aspecto mais técnico. Força aí. Ok, sobre a questão das comunicações, portanto, basicamente a regulamentação obriga a que haja uma comunicação bilateral entre todas as entidades que estão na pista. Como não é possível, não é caso único em Portugal, mas como não é possível ainda ter nível de inglês e a proficiência para a utilização de todos os agentes, ou seja, não podemos ainda ter os follow-me's a falar no inglês com a tripulação, portanto, basicamente o que é que se fez em Portugal? Recorre-se a um sistema paralelo, que é o tal sistema Tetra, de comunicações entre o Follow Me e a torre é que faz a ponte para as aeronaves. A partir de janeiro de 2026 vai haver uma obrigatoriedade de que todos os agentes tenham o inglês, é um regulamento europeu, e a partir daí, sim, isto é uma grande discussão, que vamos ter algumas dores de crescimento, no fundo, para garantir que tudo isto vai funcionar, mas, efetivamente, é uma barreira de segurança tecnológica que é que todos saibam o que é que todos estão a fazer e em que ponto é que estão. Isso é muito importante. Sobre a questão do número de recursos e estar apenas uma pessoa, penso que foi essa a questão. Novamente, tecnologia é o ponto essencial para se garantir que, dentro da análise de risco, seja possível estar só uma pessoa. Portanto, falámos aí há pouco de 4 pessoas, estavam 4 pessoas, era no dia todo, portanto, supostamente seriam 2 pessoas alocadas àquele torneio, o supervisor e mais uma outra pessoa que efetivamente foi dispensada pelo supervisor. Mas, basicamente, é o seguinte, é possível estar só uma pessoa
por exemplo, em períodos noturnos, não há atividade, é perfeitamente aceitável isso. A questão é que devemos ter meios tecnológicos para garantir que aquela pessoa cumpre com as funções de uma forma segura, basicamente. Neste caso em concreto, não era desejável, porque não era isso que estava planeado, nem estava previsto. Okay? Obrigado. Relativamente à questão, à intervenção e às questões colocadas do Sr. Deputado do PS, antes de mais queria agradecer as palavras que disse, não relativamente a mim, mas relativamente ao gabinete. Com os meios que temos fazemos o melhor que conseguimos, com certeza com mais meios conseguiríamos fazer mais e melhor, mas com os meios que temos, e ligando com a pergunta que o Sr. Deputado do PCP fez sobre a questão da situação do pessoal do SPIAF, e uma vez que ligam as duas o mesmo tema. Enquanto que do lado da aviação temos a sorte de ter uma equipa muito motivada e que por razões que eu direi circunstanciais e não estruturais estamos a conseguir manter no SPIAF, o que é certo é que a atratividade do resto da indústria com quem o SPIAF trabalha na área da aeronáutica especialmente e em particular com a Autoridade de Aviação Civil, que existe uma discrepância para funções similares, existe uma discrepância enorme, devo dizer, de salário, é difícil conseguir reter os talentos que temos atualmente. E isso vai ter implicações, se não for tratado, como eu disse, se não for tratado rapidamente, vai ter implicações graves a nível da investigação de acidentes com aeronaves no nosso país. Do lado do ponto de vista ferroviário, a ilustração que eu costumo dar é a da canoa que está a caminho de uma cascata, ou seja, enquanto que na aviação nós temos mais gente que consegue levar a canoa para onde quer, lutando contra a corrente. Na parte da ferrovia temos apenas as pessoas necessárias para que a canoa não avance um bocadinho. E, portanto, precisamos de mais meios do lado da ferrovia e, por isso, tem resultado nesta situação que enfim, é muito incómoda para nós, mas num longo tempo de demora na conclusão dos relatórios da parte ferroviária e na existência ainda de relatórios bastante atrasados. Mas, enfim, como eu digo, com os meios que temos é aquilo que conseguimos fazer. A questão da incidência das investigações, não só no trabalhador, mas especialmente nos fatores organizacionais, isto corresponde a uma prática recomendada internacional, a uma boa prática. Porquê? Porque se a ação tradicional é culpabilizar o trabalhador, o operador de linha da frente, nos erros que comete, o que é que acontece? Quando substituirmos por outro trabalhador, ele mais cedo ou mais tarde vai cometer exatamente o mesmo erro, porque o problema não é propriamente do trabalhador, mas sim da maneira como a função está enquadrada dentro da organização. Isto não somos nós que o dizemos e não tem qualquer, estou agora a associar, que não tem qualquer motivação ideológica naquilo que estamos a dizer. Isto corresponde a estudos nesta matéria dos fatores humanos. As ações dos humanos são sempre condicionadas pelo ambiente que é criado para o seu trabalho. Quanto à consequência da não aceitação das recomendações, não existe consequência nenhuma, é uma responsabilidade própria que cada entidade assume. Ou seja, se a entidade que é objeto de uma recomendação entende não a seguir, está no seu direito, mas depois tem também de arcar com as consequências de quando houver um acidente que teria sido evitado pela implementação de uma recomendação. Ou seja, a carga de não atuação, eu não quero chamar responsabilidade, mas a carga de não atuação sobre um risco de segurança que tinha sido devidamente alertado põe grandemente em causa a capacidade de aprendizagem que a organização tem. Devo dizer que as organizações, quer ferroviárias, quer de aviação civil, têm a obrigação de ter um sistema de gestão da segurança e uma pedra fundamental desse sistema de gestão da segurança é a aprendizagem com as falhas, a aprendizagem com os incidentes, acidentes e quase acidentes. E, portanto, numa situação dessas, o que é que significa? Significa que claramente não estaria a funcionar ou não está a funcionar bem. Foi questionado também relativamente à taxa de aceitação de recomendações que o SPIAF tem. Devo dizer que do lado da ferrovia nós
temos o recorde invejável, devo dizer, em toda a Europa, que temos 100% de aceitação das recomendações que emitimos, 100%, e já emitimos muitas na ferrovia, salvo erro, 78 recomendações desde 2017, e temos 100% de taxa de aceitação. Na aviação, temos 0% de taxa de aceitação nas recomendações feitas à ANAC, 0%, não temos nenhuma recomendação aceita pela ANAC até ao momento. No que diz respeito à nave, temos umas aceitas, outras não. Foi esta a questão que foi colocada aqui. Mas, mais uma vez, as organizações estão no seu direito de não aceitar as recomendações. Só estamos a constatar factos. Sendo que a maneira e o critério com que são emitidas as recomendações numa área e noutra são exatamente os mesmos. A questão do RIMCAS e de stoppages, não sei se queres falar alguma coisa sobre isso, que acho que é a única questão que falta. Sim, é só para dizer que existe um plano de implementação, ou seja, nós no processo de consulta, e, aliás, pode ser lido no relatório, a própria NAV dá intenções de cumprir com um conjunto de, se não parcial, pelo menos grande parte das recomendações vão ser implementadas. Portanto, existe um plano de implementação, esperamos agora até março para ver o que é que vai ser implementado e a partir daí vamos fazer o follow-up. Obviamente, teremos de passar algumas das questões de implementação prática depois para a autoridade, para a ANAC, mas no fundo há um plano de implementação, existe uma intenção da NAV de avançar com um conjunto de ações sobre as recomendações. Muito obrigado. Terminamos assim a segunda ronda. Eu tenho uma inscrição para a terceira ronda. Não há mais nenhuma. É o Sr. Deputado Paulo Muniz. Portanto, Sr. Deputado, são 2 minutos e depois o mesmo tempo para a resposta. Portanto, 2 mais 2. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras e os seus deputados e os senhores engenheiros, a quem agradeço a clareza da explicação que, ao longo da audição, prestaram. Eu vou centrar-me no tema do aeroporto de Ponta Delgada e endereçava em 2 circunstâncias. Percebi da sua intervenção que o aeroporto de Ponta Delgada, ao contrário, digamos, do aeroporto de Sacaneiro no Porto, não tem o chamado radar de solo, digamos, que permite construir o sistema de coalerta de intrusão na pista ou de presença na pista e que isto é determinante, naturalmente, uma vez em funcionamento para a segurança. E gostava de que me pudessem ajudar a perceber porque é que o aeroporto de Ponta Delgada, sendo, digamos, um dos aeroportos fundamentais dos Açores, não tem esta instalação, essa infraestrutura em funcionamento. Por outro lado, também perguntar-lhes, no âmbito da vossa atividade, os Açores têm outros aeroportos que não, digamos, na gestão da ANA, mas até de gestão regional, se a vossa atividade também tem a dimensão, digamos, inspectiva, de aconselhamento, de auditoria, no âmbito dos aeroportos que não sobre a gestão da nave. E, finalmente, sobre aquilo que disse que tem a ver com a interligação do VHF banda AM aérea com o Tetra, utilizado, digamos, para a gestão terrestre das comunicações, percebi o que disse, se a comunicação terra-ar em inglês ainda não está agilizada, mas não percebi, por exemplo, como noutros casos, na proteção civil e outros, porque é que não é feito o interface entre o rádio banda aérea AM e o sistema Tetra, pelo menos para disponibilizar o áudio na recepção, não permitindo a emissão e, por conseguinte, salvaguardando erros de comunicação no sentido uplink, isto é, terra-ar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta, 2 minutos também, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito rapidamente, as questões são de resposta fácil. Relativamente a Ponta Delgada, porque é que não tem o radar de solo, é uma questão que terá de dirigir à nave, porque não conseguimos dar essa resposta. Sobre a questão de outros aeroportos que não sob a gestão da nave. Se estão dentro do nosso âmbito, tudo o que é aviação civil no território nacional está dentro do nosso âmbito, mas dentro do nosso âmbito não está funções de auditoria ou de inspeção, como o Sr. Deputado referiu. Portanto, nós só intervimos em situação em que nos sejam reportados acidentes, incidentes graves ou incidentes que nós achemos que, pelas suas características, encerram uma aprendizagem de segurança útil para disseminar. Portanto, só sobre este aspecto. Sobre a questão dos rádios, vou passar aqui ao Sr. Engenheiro Figueiredo. Sobre a questão do rádio, talvez valha a pena esclarecer. Portanto, o Follow Me tem instalado no seu carro, tem um sistema, um scanner, portanto, de banda aérea,
que está a ouvir as comunicações. E este era o que não estava a funcionar, como o deputado do PCP disse, que não estava a funcionar, ou seja, não se ouvia em toda a amplitude do aeródromo. O Tetra estava a funcionar. A questão é que as comunicações que foram dadas da autorização de descolagem pelo controlador ao avião não foram ouvidas. Não, ele supostamente, o rádio estando no carro e a funcionar, o operador do Follow Me teria ouvido a autorização de descolagem. O problema é que naquela posição não chegava lá o sinal. Certo, poderia ser assim. Poderia ser assim. A questão é que, e a tendência europeia, já existe em alguns aeroportos europeus, é que vão todos utilizar os rádios aeronáuticos e a comunicação é sempre feita só, ou seja, não retirando do circuito o sistema Tetra. Esse é o objetivo. Muito obrigado. Obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Senhoras e senhores deputados, damos por terminada esta audição. Temos a seguir a nossa reunião ordinária. Eu queria naturalmente agradecer ao Sr. Engenheiro Nelson Oliveira e ao Sr. Engenheiro José Figueiredo os esclarecimentos que nos trouxeram, em nome de todos nós, naturalmente, em nome do Parlamento, e desejar-lhes naturalmente também um bom trabalho. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado.